Boa tarde, pessoal. Aqui estamos mais uma vez gravando um podcast no título de Fábrica de Mentes Inquietas, que é a nossa característica, né? Entender melhor, ter uma inquietude para entender melhor as coisas que acontecem em volta de nós. E nós temos aqui hoje uma ilustre presença, né? Para compartilhar conosco mais informações sobre as coisas que nos cercam no dia a dia, que é a Bianca Fernanda Aparecida Pérez, que é assistente social lá da Geriatria e Nefrologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ufa. Certo? A gente decora esse refrão todo aí. Mas ela vem aqui trazer informações e conceitos interessantes que vão nos ajudar a entender melhor a nossa realidade do dia a dia, não só, não digo a realidade do nosso mundo pequeno, mas a realidade da nossa evolução como espécie humana também, né? Eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero que seja bem prazeroso, bem gostoso a nossa conversa. Começando, fala um pouquinho, né? Você está um tempão no Hospital das Clínicas, como foi sua travessia ali? Sim, olha, de formado eu já tenho mais de 20 anos, então eu falo que eu fui das duas pontas. Eu comecei com a criança, que eu fui assistente social do Instituto da Criança, lá do HC, e agora na geriatria. Então, de uma ponta eu fui para outra. E eu já estou na geriatria já há 14 anos, fico na enfermaria de geriatria, lá do Hospital das Clínicas. E adoro o trabalho, me identifico muito com a questão do envelhecimento, com a equipe multiprofissional que a gente atua lá, que é muito diferencial, né, se a gente for avaliar em outros serviços. Então, me identifico e gosto muito da área da geriatria e da gerontologia, que é uma outra área aí também cada vez mais em expansão. E qual a diferença? Trabalhar com criança no começo, né? E agora com geriatria. Teve muita diferença? Sentiu muita dificuldade? É tão diferente assim? Eu acho que o que difere, na verdade, é a questão, primeiro, da vinculação, né, dos vínculos que as pessoas estabelecem ao longo da vida, porque a criança ela ainda é muito jovem, ela está formando os vínculos com a família, né, então ela é, vamos dizer assim, um caderno com as folhas em branco. Agora o idoso já tem a biografia dele, já estruturou os vínculos ao longo da vida, né? E vínculo é tudo à medida que você envelhece, né? Quando a gente fala muito assim da rede de suporte social do idoso, que é algo que é muito presente quando a gente faz a abordagem social, é justamente isso, né? Os vínculos que aquela pessoa idosa estabeleceu ao longo da vida e que são fundamentais no momento, por exemplo, de adoecimento, né? Que ele precisa de suporte de uma outra pessoa, né? E, fora essa questão, também tem os recursos, né? Por exemplo, para a área da criança, se a gente for parar para pensar, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? Antes do Estatuto, né, da Política Nacional do Idoso, que só veio em 1994. Então, tem outros recursos, né, outras possibilidades de encaminhamento. As mães, a presença, né, quando eu trabalhava lá no Instituto da Criança, as mães, mesmo as crianças com patologias muito raras, elas cuidavam dos seus filhos, muitas vezes sozinhas, né, porque o pai geralmente, em muitos dos casos, não assumia. Então, ela cuidava daquela criança com todas as dificuldades, né. Muitas mães vinham com os filhos de outros estados para se tratar no Instituto da Criança, com doenças raras, oncológicas e outras tantas, né. Mas elas sempre tinham essa percepção de cuidado, né? Então era difícil uma mãe abandonar a criança que precisava de um cuidado. Já o idoso, a gente percebe que por conta da vinculação, os filhos estabelecem essa questão de distanciamento. Então a gente percebe lá tanto o idoso que tem uma família que cuida muito bem, e cuidar muito bem, eu falo assim da questão de vínculo, de cuidado, de interesse, mas também tem aquelas famílias que já têm o distanciamento e que muitas vezes cumpre só por uma questão legal, né? Então, cada família lá é um universo, vamos dizer assim, né? Cada família é um universo. Então, tem famílias, dependendo da situação, do vínculo que teve, eles vão cuidar daquele idoso, né? E também a questão mesmo jurídica, né? Porque a criança tem por conta do ECA, que estabelece os recursos, tem o conselho tutelar.
a vara da infância e juventude. Então, uma criança, por exemplo, que a família não vai cuidar, é todo feito em todo encaminhamento para que o conselho e a vara acompanhem, encaminhem para abrigamento, para adoção. E o idoso tem a promotoria do idoso, né, e outros recursos que a gente encaminha quando a família não vai cuidar. Mas aí são as duas pontas da vida. Eu acho que a questão da vulnerabilidade dos dois, do vínculo, é o que determina, né, o cuidado entre a infância e o envelhecimento. Mas acho que nesse meio aí, o que a gente tem que pensar mesmo, que é o foco assim, assim atual, é como envelhecer bem, né? Como envelhecer com autonomia, ter essa promoção da saúde, e essa rede de suporte social é fundamental também para que o idoso tenha um suporte justamente quando ele mais precisa. E tem fórmula para envelhecer bem? Desculpe. Não tem. Eu acho que nem a ciência ainda tem essa fórmula, né? Então, por isso que a gente tem tantos artigos, tanto da área da geriatria como da gerontologia, que são as outras áreas aí que estudam o envelhecimento além do médico. Mas acho que uma fórmula exatamente não tem, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, como geriatras falam, na poupança, né? A gente fazer uma poupança para o nosso envelhecimento. E não só uma questão monetária, financeira, que também é fundamental se a gente puder. Mas pensar, por exemplo, na questão da alimentação, do envelhecer com qualidade, fazendo uma atividade física e a interação social. Porque a gente percebe muito lá no hospital, por exemplo, que em detrimento da família, muitos amigos e pessoas da comunidade que cuidam do idoso. Então, são casos e casos, assim, eu até fico animada porque eu gosto do que eu faço, mas teve casos, por exemplo, de idosos que não tinham a família. Ou então só tinha um familiar que não falou que não ia cuidar. Então, a igreja evangélica, por exemplo, de uma senhora, né, ela meio que formou essa rede para essa senhora. Então, eles fizeram uma escala. Cada dia ia uma pessoa na casa, um se responsabilizava pela alimentação, tanto o preparo como a ingesta dela. O outro era responsável por levá-la ao médico, o outro ia no banco para ela. Então, a própria comunidade formou essa rede que ela não teve, né, por conta da vinculação bem fragilizada com a família dela, né. Mas acho que não tem assim eu acho que a gente tem que seguir, claro, né, a ciência fala para a gente o que é bom para envelhecer, mas eu acho que além da parte orgânica, que é importante, também tem a cabeça, né, da gente tentar ter uma mente mais positiva, né, ficar com grupos, né, a gente vê hoje tanto grupos de terceira idade, né, e isso também ajuda bastante para a socialização do idoso. Então, acho que isso também ajuda para que a pessoa possa envelhecer bem. Mas é claro que a gente também tem uma questão da própria qualidade de vida, né? Então, isso de uma forma geral. Então, a gente tem que pensar que a qualidade de vida é durante toda a vida, né? Eu não vou pensar em ter uma vida melhor só quando eu chegar perto dos 60. Aí eu acordo e falo, o que eu vou fazer para melhorar a minha saúde? Mas a gente também tem que pensar isso durante todo o percorrer da nossa vida. E aí entra uma outra questão que é importante, que é justamente políticas públicas para que essa qualidade de vida seja minimamente exercida, né? Então, desde o nascimento, né? Por isso que eu falo a questão da criança, desde o nascimento, na infância, na adolescência, né? Ter direito à saúde, à educação, à habitação, para poder envelhecer justamente, né? E passar aí pela maturidade com qualidade de vida, com uma saúde melhor, né? O Brasil teve um aumento muito grande, né, atualmente, de idosos. Quanto que está? Você tem ideia? O último IBGE falou que já estava em 22 milhões, né? Se não estava um número bastante grande já, né? Muito alto já. E após esse número, está tendo algum movimento para mudar algumas coisas sobre o idoso? Acho que o que a gente percebe assim, no cotidiano, mesmo na rotina, é que está ganhando mais visibilidade, né? Eu acho que se a gente for pensar em anos atrás, o envelhecimento ainda estava ligado muito à questão mesmo de doença, né? Então, assim, se cuide para envelhecer, mas na parte de doença mesmo, orgânica. Então, acho que ele ganhou mais visibilidade também, e à medida que a população envelhece, acho que os grupos, né, por exemplo, grupos de terceira idade, organizações não governamentais e outros recursos, tanto públicos como particulares, pensam, né, nessa questão do envelhecimento. Então, acho que a sociedade está tomando assim,
pouco mais de consciência desse aumento da população, porque o IBGE mostra aí, né, os números, mas também a necessidade de cuidar dessa população que envelhece, né, porque é importante fazer e trabalhar pela promoção da saúde. Mas isso é durante toda a nossa vida, né? Esse é um percurso aí que a gente tem que ter desde a infância e percorrer toda a nossa vida. Então, entre 18 e 60 anos, a gente não tem nada específico para estimular, ter boa saúde e boas poupanças para a fase depois dos 60 anos, que é a área da geriatria, não é isso? Eu acho que tem, de certa forma tem, porque hoje tem mais informação na mídia também, né? Então, acho que a população toma consciência que para a gente chegar aos 60, pelo menos bem, com mais autonomia, que tem autocuidado, a gente tem que usar esse período aí dos 18 até os 60 para a gente se cuidar, né? Então, assim, a gente cuidar da saúde tanto física, mas também mental, e tentar viver com qualidade de vida. Eu acho que esse percurso aí até chegar aos 60 é o percurso que a gente tem para tentar cuidar bem da nossa saúde, né? E acho que hoje tem muitos programas também, até a mídia fala muito sobre a questão de qualidade de vida, para a gente tentar manter a nossa saúde também, né? Porque eu falei 18, porque até 18 tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem um suporte do Estado caso existem dificuldades, né? Isso você viu lá na pediatria. E depois de 60 tem já os programas para os idosos mesmo. Para os idosos. Que ainda tem pouco do sistema oficial, né? E é mais de não governamentais e serviços de saúde de modo geral, e não especificamente programas oriundos do governo, né? Sim, o que a gente tem, assim, a gente percebe muito lá na geriatria, né, essa questão do idoso dependente, né? Então, por exemplo, o que o Estado oferece, tanto na área da assistência, né, e também da saúde. Então, a gente tem, por exemplo, os EMADs, que são as equipes multidisciplinares de assistência domiciliar, né, que a gente fala SAD, EMAD, mas são grupos de assistência domiciliar que fazem assistência para aquele idoso acamado ou que usa um dispositivo como uma sonda, alimentação por sonda. Então, a gente tem esses serviços e a gente sempre encaminha, né? Eu acho que o importante, e a gente faz muito isso lá na geriatria, é articular a rede de suporte desse idoso. E até a literatura traz para a gente que a rede de suporte social do idoso, ela é tanto a rede formal, que é a rede formada pelos equipamentos de saúde, então a UBS, né, que tem a estratégia saúde da família, assistência domiciliar, né, nós temos o AME idoso, que tem o AME idoso na Lapa, também tem na Zona Sul, o CRINorte, o CRILeste, que são centros de referência do idoso, as URSES, que também são locais, unidade de referência da saúde do idoso, que atende tanto a parte de geriatria como os gerontólogos e oferece também atividades para esses idosos. Então tem esses serviços, né, públicos, que são formados aí, que compõem essa rede de suporte formal. E a rede de suporte informal, segundo a literatura, é a comunidade e a própria família, né? Então, existem esses recursos, tanto para aquele idoso que tenha independência, que tenha autonomia, né? Então, assim, tem vários recursos, mas também para aqueles que já estão acamados ou que já estão num processo de declínio cognitivo, declínio da dependência. Então, a gente sempre articula essa rede aí de suporte justamente para o idoso, quando sair de alta, né, ter a continuidade desse atendimento em casa ou no seu território, né. Um programa também que é bem interessante, que é o PAI, que é o Programa Acompanhante de Idosos, que tem aqui na Prefeitura de São Paulo, e são agentes, né, treinados, tudo, que eles acompanham esse idoso funcional, com autonomia, que vai na farmácia, vai no supermercado, vai até o HC para uma consulta, né? Então, eles estão geralmente ligados às UBSs, né? Tem esses programas, e geralmente é destinado para aquele idoso que mora sozinho, que é justamente para estimular a independência, a autonomia, para ele não ficar dentro de casa, deprimido, e também para tentar socializar, né? Então, a gente tenta, dentre esses programas, esses recursos que compõem essa rede, a gente faz essa articulação de acordo também com a condição do idoso, né? Então, a gente tem essa possibilidade.
Nossa, você fez uma pergunta aí que interessa muito, né? Quer dizer, para poder acompanhar, é uma pergunta que eu te faço. Muitas vezes, para fazer um exame no idoso, a pessoa tem que ser menos de 70 anos. E quando isso não existe? Você tem que usar essa rede? Então, aí o que a gente, lá no ambulatório, por exemplo, do HC, muitos idosos vão sozinhos, porque eles são independentes, né? Não necessariamente é obrigado a ter um acompanhante e tudo, né? Mas tem casos de idosos, por exemplo, que não sai de casa se não tiver alguém para acompanhar numa consulta ou no exame. Então, por isso que a gente faz esse contato com essas equipes do PAI para ver se tem essa possibilidade, né? E também tenta articular, às vezes não tem alguém da família, né? Porque muitos casos, e essa é uma outra tendência do envelhecimento, né? O idoso que cuida do idoso. Isso. Então, você percebe o idoso que chega para uma consulta, acompanhado de outro idoso, né? Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para saber se eles estão recebendo a orientação correta, se não tem, às vezes, um outro familiar ou alguém que possa acompanhá-los. E, da mesma forma, a internação também, porque, às vezes, interna lá o idoso e o acompanhante é o idoso. Então, às vezes, é o casal, ou às vezes são irmãs, ou às vezes são cunhados. Então, são idosos que cuidam de idosos. Ou então, às vezes, é um idoso de 60 anos que cuida do pai, da mãe, da tia, da avó. Parece uma casa de repouso. Teve filha que falou, olha, minha casa é uma casa de repouso. Porque eu cuido de todos os idosos e eu também sou idosa, né? Então, também tem essa questão que a gente tem que ter um certo sensibilidade. A gente não pode cercear o idoso, como dizendo, você, por ser idoso, não pode vir sozinho. Que a gente tem que respeitar a autonomia. Mas acho que enquanto equipe a gente tem que saber até que ponto ele está precisando também de ajuda nesse momento, se pode vir uma outra pessoa e que possa ajudar na consulta, porque vai depender realmente de cada dinâmica familiar, né? De acordo com o que eles conseguem também, né? E aí eu pergunto, né? Isso lá no âmbito da geriatria está tudo mapeado, né? Então, todo mundo com o olhar esperto para encontrar aquele idoso que está precisando de algum suporte a mais, ou que o suporte está sendo insuficiente. Só que esses idosos estão em toda, vamos pensar só no HC, estão em todo o HC. Né? Então eu atendo no meu ambulatório, muitas vezes, Idosos. 2 idosos. Né? Exatamente, é verdade. Aí eu até faço piada com eles, com o acompanhante, né? Você veio como acompanhante ou como motorista? Né? Sim. Só para fazer piada numa situação que as pessoas, quem vem acompanhar, muitas vezes não está tão bem de cognição para colher as instruções que o alvo principal deveria e não pode ter completamente, né? Então essa pessoa também tem suas dificuldades. Está fora do mapa de vocês. Sim, sim. Eu até, como eu falei antes, né? Eu também tive uma vivência eu trabalhei no AMA, no Jardim Ângela e no Capão Redondo. Então a gente sai daquela ilha, né, do HC, e a gente percebe também aquela proteção também, né? De uma proteção dos processos de recursos, né? Profissionais, de uma rede, né, e de uma equipe também. Mas eu acho que essa questão também fica nas equipes também, né? Acho que o olhar está no profissional. É claro que tem situações, e essa é uma tendência, como eu falei, que na casa só tem 2 idosos. Então, a gente muitas vezes tem que notificar, por exemplo, a UBS, para ver se pode ter esse programa que acompanha junto na visita. A gente aciona o Centro de Referência em Assistência Social, que é o CRAS, para ver se eles podem também verificar em loco lá no território, se tem alguém mais que possa ajudar, porque às vezes não pode ser... Não tem alguém da família, mas tem alguém da vizinhança, alguém que possa ajudar nesses momentos de uma consulta, de um exame. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade também, né, nessas áreas, como eu falei, às vezes o idoso ele vive sozinho ou vive com outro idoso, né, e ele tem que ser atendido, obviamente. Então, essa é uma tendência e para isso teria que ter investimentos em mais recursos. Porque nós estamos falando agora de pessoas que têm muito recursos, mas mesmo pessoas com mais recursos também estão encontrando essas dificuldades, né? As mesmas dificuldades de como vou levar meu idoso, né? Porque também estou idosa, coisa parecida, né? Tem as pessoas que percebem e tem as pessoas que não percebem. Então tem um par de idosos convivendo, né? E ele não sabe que ele que vai ser insuficiente.
Sim, sim. Então, o olhar da equipe, né, como você falou, Do profissional. gente, do profissional que vai atender, que não é geriatra, nem está próximo à geriatria, que vai perceber. Só que a gente não sabe onde é que está o recurso para a gente indicar para a pessoa, para ela procurar. Sim, sim. Não, a gente nem sabia, eu nem sabia que esse pai Existia, eu também não. né? Verdade. Então, olha, vocês, né? Agora vocês são multiplicadores também, né? Sim. Há como divulgar. Mas é interessante, porque eu, dentro de uma instituição tão complexa e tão completa, eu não tinha, até um minuto atrás, a noção de que existem esses Centros, recursos, né? Recursos, também não sabia disso, que é fundamental, porque assim, e não só para as pessoas que não têm condições financeiras, tem outras pessoas que não têm nem sequer amigos ou não têm nem coragem, mesmo que contrate cuidador, que hoje em dia também é muito difícil de se contratar, não pela condição de contratar, mas pela condição de se acreditar, né? Exatamente. Nesses cuidadores, né? Esses programas não são, independente da renda da pessoa, porque esse isso programa é legal. PAI, por exemplo, pode ser para o idoso que mora lá na Bela Vista, sei lá, no Brooklyn, mas que mora sozinho, ou que mora ele e um outro idoso, como para aquele que mora no Jardim Ângela, né? Então, o ideal é o que tem que ser feito, que a gente... Isso acho que é uma pauta que o governo, tanto federal como estadual, enfim, eles têm que apostar, investir mais nesses recursos, porque não é para um segmento só da população, não é só para o idoso carente, é para a pessoa idosa. Porque mesmo pensando aqui, né? Você está falando, estou pensando, tudo bem que o governo tem que olhar para tudo isso também, mas mesmo os convênios também não têm. Os convênios, exatamente. Os convênios não têm esse apoio, simplesmente eles proíbem. Ou você vem com um jovem, ou então você não faz algum exame. Eu já vi isso. Sim. Sabe, acompanhando meu irmão, eu já vi isso. A mulher e o marido não deixavam ele fazer exame, porque ele é idoso. Ela não deixava ela fazer exame, porque era idosa. Porque o acompanhante idoso também. Acompanhante é idoso também. E legalmente então, dizer, não pode ser acompanhante. Como que fica isso, né? Como que poderia trabalhar isso? Como que poderia divulgar isso, né? Nós estamos falando numa divulgação, né? Eu acredito que assim, se a gente for pensar por exemplo, nos convênios, né? Eu acho que eles tinham que ter também uma visão, a partir desse princípio, né? A nossa população está envelhecendo. Nós oferecemos serviços para essa população, né? Porque hoje o que mais tem é Prevent Senior, são os planos. Eles estão pensando nessa população porque dá mais renda. Né? Mas assim, eles nem estão pensando nisso, né? Exato, mas eles têm que pensar nessa questão assim, quem vai acompanhar esse idoso? Existe alguma articulação que pode ser feita? Existe algum serviço social nesses lugares? Existem profissionais que possa articular a rede, porque independente da pessoa ser usuário de um convênio, ele pode usar um serviço que é público. Então, existe essa possibilidade. Ou o próprio convênio investir nisso também. Eu também acho. Investir nessa possibilidade de ter um acompanhante, usar o modelo que já tem e que é muito bom. Nossa, seria um Brasil diferente. Exatamente. Né? E poder disponibilizar, por exemplo, esses idosos de convênios, de particular, também essa possibilidade, né? Já que é um direito. Eu sei que também, assim, né? Existem várias coisas, como nós estamos descobrindo aqui. Esse pai foi assim um achado aqui que você falou para nós, quer dizer, não um achado, uma descoberta, né? Uma descoberta fantástica. E também esses locais, né? Existem igrejas, várias igrejas ou questões religiosas que tentam manter realmente um exercício, uma saída, uma viagem, um grupo que faz muita coisa para a atividade deles, né? Isso também é fundamental, né? Também. Mas teria que fazer muito mais, né? Porque assim, o número de idosos no Brasil estão crescendo cada vez mais, né? Sim. E cada vez mais parece que as mulheres também não estão querendo mais ter filho, né? Então, quer dizer, a tendência é ficar muito mais idoso, né? Muito mais idoso desassistido. Desassistidos, exatamente. Isso assusta. Porque mesmo idoso com poder aquisitivo bom, ele pode até ter dinheiro, vamos dizer assim, como acontece lá, por exemplo, com as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Contrata um cuidador, mas necessariamente ele não tem um suporte dentro de casa, ele não tem alguém que cuide efetivamente, que vai levar É um profissional, não existe o vínculo. O profissional pode cuidar muito bem, porque ele é contratado para isso, mas não tem o vínculo. É claro que lá tem cuidadores contratados que têm
um imenso carinho pelo idoso, às vezes até mais do que a família, né? Independente da contratação. Mas eu digo assim, não existe esse cuidado, né, no domicílio, né? Como a gente fala, a gente vê o idoso lá na enfermaria ou no ambulatório, numa consulta, a gente está vendo uma página do livro daquele idoso, a gente não sabe a história. Sim. E a gente não sabe como se desencadeia o cuidado em casa, né? Então isso gera vários... Aí você vê um paciente chegar para uma consulta com uma lesão, ou não avançou, não aderiu ao tratamento, aí chega no outro mês, outro retorno à mesma Não tem coisa. como cuidar. Então não teve estímulo, né? Não teve alguém que pudesse ajudar, né? Às vezes tem alguém que faça aquelas ações dentro da casa, né? Enfim, mas não tem aquele estímulo, né? É a mesma coisa o idoso, por exemplo, que está lá, está internado, ou está em casa, ele precisa comer. Alguém leva comida para ele, mas não estimula a alimentação, a ingesta. Então ele não vai comer, ele olha para o prato e não come. O idoso também não pode ficar tanto tempo sozinho. Eles querem uma convivência, eles querem falar, eles querem ser escutados, né? E também contar as suas próprias histórias, né? Uhum. E ninguém tem tempo. Exatamente. E tem algumas associações, por exemplo, a Abras, né, que é da Associação do Alzheimer, e tem outras associações até ligadas a igrejas, tudo, que fazem esse trabalho também, né? Então, geralmente, não só igrejas católicas, mas evangélicas, espíritas, enfim, cada religião aí tenta, de alguma maneira, dar um suporte, né? Mas o ideal é investir mesmo em política pública, né? Ter recursos mais... Falando nos doutores de alegria, né? Isso faz tão bem para o hospital, mas também não tem recurso nenhum, coitado. Recurso, eles não têm, isso daí poderia fazer também para os idosos em casa. Aqui, ó, agora já estou viajando, já tenho ideias assim, né? Seria tão importante, né? Sim, tanto que no HC a humanização tem algumas atividades, né? Tem. O canto cidadão, enfim, tiravam fotos, cantavam com os idosos. Então, aquilo leva, além de vida, melhora no tratamento. Né? Muitas vezes é o único momento que eles interagem também com outras pessoas que não sejam da equipe, né? E outra coisa que a gente percebe também nos idosos, né, assim, mesmo na própria casa, eles gostam muito de animal, mas também ficar com o animal é outro cuidar, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, exatamente. E não tem como cuidar, então muitas vezes eles preferem ficar sem o animal, né? Sim. E tem um custo alto. E tem um né? custo alto tem também. um custo alto. Quer dizer, se a gente pensar no cidadão médio em termos de rendimento de aposentadoria, não dá para sustentar um animal, nenhum animal, né? Nenhum animal, é verdade. E tem idosos que às vezes se apegam mais ao animalzinho, né? Por exemplo, outro dia quando eu fui falar com uma senhora lá internada, ela internou na verdade para um exame, mas quando eu fui conversar com ela, eu falei, com quem que a senhora mora? Ela falou, com o meu cachorro. E falou o nome do cachorrinho. Então eles criam as vinculações, né? E é a família dela, né? Então isso... não deixa ser... sendo inadequado, não deixa de ser nada contra os animaizinhos, mas não deixa de ser uma pobreza emocional. Sim, que também a pessoa pode dispor, né? Exato, porque o único vínculo, afeto, é o cãozinho. Pois é. Né? Ele não tem aquela interação. E aí quando eu comecei a perguntar, mas a senhora não tem humanos né, juntos? A senhora não frequenta alguma igreja, tudo? Aí que ela começou a falar que frequentava um grupo ligado à Igreja Católica, que é um grupo que faz pilates, que faz exercícios físicos, e era um momento que ela tinha de interação. Né? Mas também tem essa questão emocional né, da fase, né, dessa questão do envelhecimento, né, de envelhecer sozinho. No caso dela, por exemplo, ela meio que afastou a família, então ela não tinha mais essa vinculação. Mas isso também tem todos esses aspectos, né, psicológico, social, né, que também... E você está falando também que muitos idosos afastam realmente a família. Uhum. E daí eles acabam ficando muito sozinhos, porque você sempre pega pacientes, duas coisas, né? Você pega pessoas lá que são pacientes do Hospital das Clínicas e têm alguma patologia. Até agora nós estávamos falando de pessoas que têm patologias, né? E que precisa frequentar o hospital, ou muitas vezes nem a patologia é muito mais do ponto de vista psíquico, mas que quer ir até o hospital. E essas pessoas que estão ativas, que são idosos, você tem noção de como que eles ficam?
Então, pelo que a gente, na nossa vivência, tudo, né? Muitos desses idosos, ou eles acabam ficando sozinhos mesmo, né? Por isso que a gente tem que estimular, porque, por exemplo, o idoso que vai numa UBS, ele vai para uma consulta na UBS, e ele vive na comunidade, tudo. Então, na experiência que eu tinha, quando eu trabalhei tudo, a gente sempre tentava conversar e ver se eles podem se engajar em alguma atividade no bairro, que é lá no território mesmo, tem que se deslocar para algum outro local. Né? Mas a gente tenta estimular para que eles tenham uma atividade, né, que possa dar prazer, para que não fique tão restrito à casa. Trabalho, estudo, alguma coisa nesse Trabalho sentido. voluntário, né? Então, assim, a gente tenta instigar isso para eles, né? E também encaminhar, porque, como eu falei, existem os núcleos de convivência dos idosos, né? Que são os grupos, né, ligados ao CRAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social, para onde encaminha esses idosos que queiram participar de atividades, porque tem visitas, tem várias atividades, então eles são encaminhados, né? E muitas vezes no próprio bairro tem ações também ligadas ou à UBS ou a alguma ordem religiosa para que ele possa participar aí de atividades. Então, mesmo aquele idoso que não está internado, né, que não precisa passar no médico, enfim, mas que ele possa ter esse contato, né, no território mesmo com aquelas atividades que possa dar prazer, que possa estimular a socialização dele, né? Isso é Mesmo os importante, que trabalham já, né? Que ainda tem idosos que continuam trabalhando. Muitos que trabalham também. Muitos idosos que trabalham, até por conta, né, da aposentadoria, às vezes é a renda, né, da própria casa, muitos casos assim, que a gente vê lá também. E no próprio território, né? Muitos idosos hoje trabalham porque é a única renda da casa, né? Ou às vezes recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é a única renda da família, né? Então também tem essa tendência aí de idosos que são provedores também. Então, ainda provedores, né? Ainda. Esses grupos de idosos, né? Esses projetos de congregar idosos em atividades, tudo, uma ótima iniciativa e ainda não está muito difundida, né? Exato. Tem o projeto, tem os apoios, mas não está muito difundido. Mas aí, olhando de dentro desses grupos, né? São todos idosos. Mortalidade alta. Precisa lidar muito com essa questão do relacionamento, né? Sim. Então precisa ter profissionais muito ativamente intensos até, intensamente ativos, para dar o suporte para essa situação que vai ocorrer com frequência, né? A perda de um companheiro desses grupos. O ideal, né, e até a Política Nacional do Idoso, depois do Estatuto da Pessoa Idosa também fala muito disso, né, deixa muito claro de se instrumentalizar os profissionais, né, para que eles tenham um olhar diferenciado para aquela pessoa que envelhece. Não só o idoso, né, não só quem tem mais de 60, né, mas para a pessoa que está envelhecendo, né. Então, tem muitos cursos também que são oferecidos para profissionais da área da atenção básica, por exemplo, até eu cheguei a fazer, embora não atue na atenção básica agora, mas eu cheguei a fazer justamente para instigar no profissional da atenção básica, que é a porta de entrada, por exemplo, do SUS ou de uma assistência social, tudo, para ter um olhar para aquela pessoa, né, e poder justamente encaminhar para grupos ou para ações, não só ação de saúde, não é só o atendimento lá, mas que possa encaminhar para ações naquele território onde o idoso está, para que ele possa ter autonomia, né, manter a sua autonomia, a sua socialização. Então, isso daí é importante, mas acho que depende muito mesmo do olhar do profissional, né? E o ideal é justamente que exista essa fomentação aí de conhecimento, né, para que os profissionais saibam, né, o que é o processo de envelhecimento e justamente como poder ajudar, né? E o que é o processo de envelhecimento? O que é? Olha, eu acho... Em termos teóricos, né? Em termos teóricos e da bibliografia, enfim, é o processo que todos nós passamos, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Não. A partir dia a dia, anos, a partir dos 21. Melhor. Até lá a gente se mantém... A gente sobe até o 21, de 21 o resto da vida a gente só está descendo. Já está descendo a curva, né? Mas eu acho que esse processo é durante toda a nossa vida, né? E como a própria literatura fala, e de fato, né, a nossa vai tendo um declínio à medida que a gente vai alcançando idades mais avançadas, né? Declínio funcional, declínio cognitivo.
Mas acho que para isso existe também a possibilidade do atendimento, né? Por isso que a gente fala de investir nessa questão da promoção mesmo do envelhecimento, para que o idoso, a pessoa possa envelhecer, né? Desde o comecinho lá, desde a infância até as idades mais avançadas, mas tentando, né, ter qualidade de vida, né? Acho que é o fundamental para a pessoa se manter ativa por mais tempo, com autonomia por mais tempo. E também, quando se tornar dependente de cuidados, ter um suporte do Estado para esses casos, que é o que a gente vê muitas vezes, né? Nós temos idosos ainda bem idosos ainda, assim, não sei até que idade vocês... Longevos, idosos longevos. E que tem, assim, namoram, e tem relações sexuais, e são ativos em todos os sentidos. Sim. Vocês encontram, vocês têm contato? Muito, tanto que lá no HC tem o GAMIA, que é o Grupo Multidisciplinar de Atenção ao Idoso Ambulatorial. Então, é para os idosos no ambulatório, mas todo ano tem uma seleção, e os idosos que moram lá próximo ou de outras áreas que tenham interesse, eles fazem a inscrição, é feito um processo, tudo com maior rigor, enfim, e eles participam das atividades que tanto a geriatria, né, como outras áreas lá do HC fazem, né? Então são idosos muito ativos, né? Idosos com uma vida ativa, uma vida sexual ativa, que tem assim experiência e que retrata isso e que passa isso para a gente. Então são várias atividades no decorrer do ano, com várias áreas, né? Eu, por exemplo, eu falo sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, sobre violência, a gente tenta abordar isso com esses idosos, e é um grupo de 30 idosos por ano, né? Então são idosos que são muito ativos, tem o jornal do GAMIA, são eles que fazem, né? São eles que articulam, eles são muito articulados. Então você vê esse momento assim, né? Esse viés do envelhecimento, né? Quando a gente fala na sociedade, muitas vezes a pessoa tem aquele estigma do idoso com problema de saúde, o idoso, tanto que, ainda bem que mudou, né? Mas antes aquela figura do idoso no banco, era ele com a bengalinha, então ainda bem que mudou isso. Mas assim, hoje se estimula mais essa participação, e o idoso está mais participativo, né? Ele participa inclusive dos fóruns, né? O Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual, que são reuniões abertas, então eles têm essa participação. Então a gente vê isso muito lá. E também na comunidade, porque quando eu trabalhava na AMA, tinha um conselho gestor e tinha uma participação maciça de pessoas com mais de 60 anos, muito articuladas, tanto lá no território, aí era o território deles, então eles conheciam tudo, e eles tinham uma forma de se expressar e de trazer informações, de sugerir também melhorias, de alguém que vivia mesmo lá na comunidade, né? Você não acha que está faltando um pouco mais de conhecimento para a população de todas essas atividades que dá para ser feita? Sim. Porque você está me falando que tem vários grupos aí, né? Vários grupos que estão se movimentando, então, para poder acolher um pouco o idoso. Ninguém sabe. Ninguém, porque na verdade acaba não tendo muita visibilidade, eu acho, né? Como que poderia fazer? Como poderia ajudar, né? Nós temos esse canal aqui também que poderia estar informando. Nosso objetivo também é dessa informação, né? Para a população. Vai procurar. Qual o caminho? Eu acho que uma porta de entrada, bom, tem os canais também, tem o canal do Gero Saúde, que é lá do Hospital das Clínicas, tem da Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia também, que tem várias informações, mas eu acho que os caminhos assim viáveis que a população pode chegar, realmente primeiro é na UBS. Eu acho que a UBS acaba articulando com outras áreas, inclusive, né? Então... E está bem aparelhada a UBS para isso? Tem assistentes sociais suficientes? Não. A gente, como eu faço articulação... Você falou situação ideal. Numa situação ideal, mas assim, a grande maioria das UBSs hoje, pelo menos tem uma equipe que possa, não é o ideal, mas muitas têm a estratégia saúde da família. Então, talvez seja o primeiro, o NASF, né, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que tem físio, fono. Então, assim, são ações voltadas, né, para a população de todas as idades, mas talvez seja o caminho, a porta de entrada. O que eu acho assim que seria o ideal, na verdade, é essas ideias serem socializadas assim não só nos meios de comunicação, né? Por exemplo, assim, hoje os idosos eles têm acesso também à internet, eles estão super antenados. Acho que com a pandemia isso também intensificou bastante, né, para eles, mas assim,
Hoje tem mais canais, né? É que falta, na verdade, a gente divulgar, socializar para que todo mundo tenha acesso. Porque a gente acaba tendo informações, acesso a essas informações, porque você está atuando com esse segmento. Sim. Então, você está no meio, você tenta estar sempre se atualizando para poder orientar e articular. Mas acho que tinha que haver mais canais, assim, pensando nos recursos, em como encaminhar o idoso. Olha, tem tal serviço em tal local, né? A gente tem muita coisa na internet, né? Mas nem tudo é tão confiável. Então, a gente também tem que tentar fomentar aí pelo boca a boca, pelos serviços que a gente presta, e também a internet seria de grande valia para socializar as informações. Uhum. Acho que é interessante a gente olhar que tem a população caminhando para o envelhecimento, né? Uhum. Inevitavelmente. E tem essas ações todas possíveis, com a divulgação ainda insuficiente, vamos por assim, né? Sim. Aliás, talvez ainda exista espaço para crescer, né? Uhum. Sem novos investimentos, possivelmente. Estou imaginando aqui, eu não conheço direito. E daqui a um certo ponto vai ter que aumentar também a infraestrutura para fomentar essas atitudes, principalmente porque vai aumentar o número proporcionalmente, absolutamente, o número de idosos convivendo, né? Uhum. Aí, bom, então está o caminho, estão as possibilidades aqui, precisa fazer um certo desvio do caminho normal de todo mundo, de desinformação, para conseguir uma coisa dessas. Não teria uma forma de incorporar as ideias de cuidado dos idosos como uma coisa esperada, mas já vivida pelo pessoal de antes e depois dos 18, 20 anos de idade? Uhum. Como é que seria isso? Como é que você, se você fosse governante de alguma região do estado ou de um país, o nosso talvez, diria, então a gente vai fazer um processo de antecipação. Sim, sim. Então as pessoas com 20, 30, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, vão estar expostas ao quê? Sim. Ao quê? Eu acho assim, até o Estatuto da Pessoa Idosa, né, também tem esse ponto de fomentar essas questões do envelhecimento já na infância. Então, assim, por exemplo, nas escolas, para os adolescentes, para a população adulta, né? Então, o que fazer para você envelhecer bem? Né? Conhecimento via educação formal. Educação formal e também pela internet, porque hoje todo mundo tem acesso, as crianças, os jovens, tentar fomentar talvez por programas que levem a informação do que é o envelhecer. Mas não tem atrativo, né? Eu acho Está lá que na tem internet, que ser mas uma coisa... o que vai atrair para aquilo? Exatamente, né? Mas Estar só na Televisão. internet não é suficiente. Televisão também. também Se outro canal, ser outro né? canal, mas aí sempre é um gasto. Televisão, né? próxima geração, mais 10 anos, Não vai ter mais. não vai ter audiência. Exato, porque o ideal seria fomentar já na infância, por exemplo, o que é o papel do idoso? Né? Não é aquela visão do idoso de antigamente, que ficava em casa fazendo tricô, crochê. Porque né? a gente tem que pensar, Exato. tem que pensar nessas pessoas que vão trilhar isso Exato. e o que elas podem fazer, ou podem conhecer, ou podem influenciar nas pessoas que já estão mais à frente. Exato. Agora, ela precisa sentir isso, né? Sim, tem que ser algo que chame a atenção. Porque na Europa tem vários desses programas aí, todos se conhecem, todo mundo já conhece um idoso que tem uma equipe que vai lá ajudar a arrumar a casa uma vez por semana e mais outra vez por semana ajudar a fazer compras, essas coisas. Está nos filmes, né? A gente vê nos filmes. Sim. Principalmente franceses que mostram isso. Né? Então é uma coisa já conhecida, né? Lá. Aqui é desconhecida até para quem deveria saber. Sim. Até para os profissionais que lidam com as pessoas que deveriam saber. Eu acho que assim, no mundo ideal, acho que o que seria muito bom mesmo é realmente, desde a infância, a gente fomentar na adolescência também o que é envelhecer, né? O que é o... Como você quer ser, eu acho que, essencialmente, o que você quer ser quando você chegar aos 60 anos. Você quer estar bem, você quer
O que você pode fazer para isso? É criar soluções, né? E qual a expectativa também, né? Também. Porque, assim, 60 anos é um marco de que está envelhecendo para muita gente. Juridicamente, né? Mas, hoje em dia, você fala muitas vezes que 80 anos que já estão na terceira idade, né? Mudou até Eu falo os idosos longevos, né? A quarta idade. Os idosos longevos, né? Acima dos 80, né? Então, acho que teria que difundir mais essa visão, tudo, e também criar ações governamentais também, para estimular a população. Para estimular, né, a população e a entender e a procurar meios que possam estar ajudando nesse caminhar, né? E políticas não abandonar. Públicas, né? E você falou, em termos de abandono, você falou aí, mencionou violência do idoso. Como é isso? Isso é uma questão também bem triste, é recorrente até, né, se a gente for parar para pensar, né? Então, não é a violência propriamente física, aquela violência que deixa marcas, mas é uma violência psicológica, né? Então, ofender o idoso, falar que ele é inútil, isso é muito comum às vezes, porque depende realmente da forma como a população, né, a sociedade vê aquela pessoa idosa e como a figura dele é difundida na própria população. Então, se desde a infância, da adolescência, né, ter essa visão do idoso com respeito, né, alguém com sabedoria, como isso acontece nas sociedades mais avançadas, enfim, ter essa visão de que chegar à idade mais longeva, né, tem que ter respeito e o caminho que tem que ser feito para chegar até lá. Então, tem essa violência psicológica de ofender, a violência patrimonial, né, muitos netos, por exemplo, como eu falei anteriormente, tem familiar que às vezes a única renda é daquele idoso, ou pela aposentadoria, ou pelo LOAS, né, o BPC, e aí vai o familiar que não tem nada, que às vezes está desempregado, faz empréstimo. Deixa o idoso dá o cartão bancário. Então isso é muito comum, mas ele não entende muitas vezes isso como uma violência, porque é o familiar que está fazendo isso por ele, né? Então existem essas formas de violência e o abandono também, que é muito frequente, né? Então a negligência de cuidados, então não levar numa consulta, não dar a devida atenção com a medicação, por exemplo, e aquele idoso acaba não aderindo ao tratamento, aí chega na outra consulta na mesma condição ou pior, né? Ou interna e não vai mais visitar, deixa lá internado, você tenta ligar e não consegue falar porque o telefone está errado, você não consegue achar ninguém. Então, o abandono também, infelizmente, né, é uma realidade triste, né? Pensando na época da pandemia, por exemplo, que elevou muito o número, né, de violência e de notificações, porque eles ficavam em casa, mas manteve, né, tanto que o Atlas da Violência desse ano teve um aumento significativo do ano passado para esse. Então, muitos idosos que sofrem essas várias formas aí de violência, né? Inclusive o abandono mesmo, né? O abandono no hospital, por exemplo, né? Interna e deixa o idoso lá. Mas tem muitos idosos também, né? Mãe, pai, que maltrataram os filhos. Sim, exato. E como que fica para eles, né? Exato. Por isso que é uma questão, o vínculo é fundamental, né? Então, daí assim, perde o vínculo. O filho não quer realmente cuidar, como você já chegou até a mencionar. Exato. E não cuida. Não cuida. E aí o que acontece com esse idoso? Aí nós temos que encaminhar, né, via relatório médico, social, para a promotoria do idoso, né? E o promotor, no caso o promotor de justiça, vai avaliar a situação, chamar os familiares, e aí tentar verificar a situação e encaminhar para alguma instituição de longa permanência. Ou nomear um curador estadual, como já aconteceu lá também, de um idoso internado, como eu falei que ele ficou lá 1 ano, e o promotor nomeou um curador para poder, né, gerenciar, enfim, ele foi para uma casa de repouso, né? Então, de fato, a gente percebe isso. Você não pode exigir que aquele filho que não foi cuidado passe a cuidar. E a gente tem que ter um olhar, né? Essa lei que fala assim, que se o seu filho não cuidar, ele pode ser preso. Sim, exatamente. Tanto que tem a questão de abandono no hospital, tudo, né? Então a gente sempre tenta sensibilizar a família nesse sentido, né? Fazer o primeiro contato, conversar, mas e daí vem. Se ele realmente não quer, o filho acaba pagando alguma consequência?
Então, aí tem uma questão jurídica, civil, que isso corre à parte, e aí, fora isso, a promotoria, né, no caso o promotor, tem que verificar e articular para onde que esse idoso pode ir, né? Então, nomear um curador para ser o responsável. Isso. Existe. Né? Abandono, né, de idoso. Abandono, e assim, vários casos que eu atendi lá. Então, você faz contato, a família fala, não, ele não foi um bom pai, ele não foi uma boa mãe, eu sofri violência, né, eu não vou cuidar. Eu presenciei uma coisa dessa. Então, eles verbalizam claramente, eu não vou cuidar, eu não vou levar. Então, o próximo passo é a gente notificar a promotoria do idoso e acompanhar esse caso. E o promotor vai nomear um juiz, né, um curador especial, para gerenciar, no caso, para onde esse idoso vai, como aconteceu da vez que, como eu falei, a curadora conseguiu a aposentadoria e custeou uma casa de repouso para esse idoso. Então, ele saiu do HC depois de um ano, e aí foi para essa casa de repouso. Então, existe o que está na lei, e de fato a gente tenta sempre esclarecer isso para a família, e muitos familiares falam para a gente, olha, eu vou cuidar porque a lei obriga, mas eu não tenho vínculo com meu pai. Então, tem situações assim também. Eles têm medo de uma represália ou de um processo, então acabam assumindo, né, legalmente, mas não existe o vínculo, não existe aquele cuidado, né, de querer levar para casa. Então, são situações bem delicadas e a gente acaba vendo caso a caso, né? Como você fez o paralelo no começo em relação às crianças ainda têm um último recurso, que é a adoção, né? Adoção, exato. O idoso não tem nenhuma alternativa se a instrumentalização do governo não for suficiente, ele fica realmente sem recurso, né? Recurso, estou dizendo, em termos de vida minimamente digna, né? Enquanto está no hospital, fica no hospital, né? Não pode dispensar enquanto não encontrar um local. Mas muitos estão aí fora mesmo, né? Muitos estão abandonados. Totalmente abandonados, né? E teve situações de idosos que chegaram nessa condição lá, né? De abandono mesmo, assim, que ficavam sozinhos, já estavam sozinhos, a família abandonou. E aí, quando você vai entender a situação, de fato, ele abandonou primeiro a família, né? Então, para você tentar resgatar o vínculo é muito difícil nesse momento, né? Então, aí vai depender da situação. Como eu falei, teve filhos que aceitaram por uma questão legal, outros realmente não aceitaram, e a gente teve que fazer essa articulação jurídica para que o idoso pudesse sair do hospital, né, e ir para outro local. Mas aí a consequência fica para o filho ainda, ele paga alguma coisa no juiz. Sim. Ele é notificado, é acompanhado, tudo. Existe alguma coisa em algum lugar do mundo parecida com a adoção da criança para o idoso, não? Tem alguns casos, né? Tem alguns casos de pessoas que legalmente podem cuidar do idoso também, né? Mas geralmente são pessoas que, pelo que a gente já observou, assim, pessoas que já têm mais vínculo, né? Então geralmente são pessoas próximas, né, que inclusive aceitam ser curador, ser um procurador, assumir mesmo a responsabilidade, mesmo sem ter nada, questão biológica, não ter nenhuma proximidade, mas são pessoas que são amigos ou que assumem cuidar daquele idoso, mesmo sem laço afetivo. Então a curadoria poderia não necessariamente ser uma pessoa de fora. Uma pessoa que não tem nenhum vínculo, mas pode ser alguém do círculo dele. Pode. Teve uma situação também, por exemplo, que o idoso tinha os filhos, mas dois filhos, mas eles não queriam ajudar, né? Pela questão de vínculo, eles foram embora. Então, quem assumiu a curatela do idoso foi uma amiga de longa data da paciente. E ela se tornou a curadora. E ela ajudou, conseguiu uma casa de repouso para ela. Então, existe essa possibilidade também. A gente orientou para ela procurar a promotoria, foi feito todo o processo, enfim, ela se tornou a cuidadora e a curadora daquele idoso. É interessante, porque... E são raras. São raras, mas poderiam ser mais, né? Uhum. Existem todas essas figuras, né, que a Bianca mostrou aqui pra gente, né? Que eu estou falando assim porque nós estamos terminando. Infelizmente, porque estava fluindo muito bom, muito bem, né? Não deixe de dar o like, gostei, curtir, né? Para a gente ficar mais em evidência e para poder também divulgar para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus colegas essas informações, porque vimos aqui que falta divulgação.
Então vamos multiplicar essas informações, Sim. vamos entender que existem recursos interessantes, recursos justos e interessantes, né, que a nossa estrutura social pode oferecer, né? E infelizmente a gente vai ter que arrumar um outro pretexto para chamar você de volta para conversar. E voltarei com gosto. Gostei muito de participar. Muito obrigada, Bianca. Foi maravilhoso. Acho que atingiu o nosso objetivo, de passar realmente para a população várias coisas que eles podem procurar e ajudar um idoso. Sim, tá Muito obrigada mesmo. Viu? Eu agradeço o convite, né, e espero que as pessoas tenham cada vez mais um olhar diferenciado para a pessoa idosa, Com né, certeza, e outras ajuda. propostas, né, que seja feita uma corrente do bem aí para que Sim. todos tenham acesso às informações. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado.